Conforme o site A Voz das Cidades anunciou, nós viemos essa quinta-feira conversar com o nobre advogado, Dr. Leonardo Augusto Rodrigues Ribeiro. Doutor, instaurou-se em Jales uma grande polêmica com relação ao IPTU. Qual delas? Pois é, muitas, mas originou-se pela suposta cobrança abusiva ou não, nós vamos discutir durante o nosso bate-papo em Jales. A população, naturalmente, de forma objetiva, começou a ter críticas e daí foram crescendo esse assunto até chegar à OAB, instituição ao qual o senhor pertence. O nosso objetivo é esse. O presidente local mandou pedido de esclarecimento à Prefeitura Municipal de Jales, legítimo. Qualquer cidadão pode questionar órgãos públicos, segundo a Lei de Acesso à Informação. Nós começamos a questionar o presidente e oferecer espaço a ele, mas ele foi até somente a um canal de informação, do qual deu uma declaração. Para mim foi uma declaração gravada de menos de 30 segundos, não esclareceu, na nossa opinião, absolutamente nada. E aí esse jornalista passou, entre aspas, a investigar, vamos dizer assim, a atuação da OAB, o que me parece, a minha opinião, de que não foi um ato preocupado com a população, mas um ato supostamente político envolvendo oposicionistas da atual administração, o que para mim acabou sendo, na minha opinião, um erro. Muito bem. Antes de nós chegarmos a esse assunto objetivo, existe no Brasil, foi instituídas leis, o senhor sabe que no ato jurídico a gente não tem como negar, né? O brasileiro não pode, eu não desconheço a lei. Se fosse possível isso, não haveria nem advogado nem justiça, não é isso, doutor? Eu posso fazer uma parte? Óbvio. Eu gostaria de fazer um preâmbulo que talvez vai adiantar muito esse seu introito, que vai resumir isso aí. Antes de entrar nesse assunto, nós precisamos ter em mente algumas premissas importantíssimas e que o povo brasileiro esquece. Primeiro, o Brasil como nação, né, é uma nação perto de outros países do globo, é uma nação nova. Nós estamos engatinhando. O Brasil como república está ainda em gestação. E o Brasil, como república soberana, federativa e democrática, desde o período do Brasil descobrimento, Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, nós vivemos golpes em cima de golpes. É que talvez o pessoal que nasceu em 2000 não lembre essa juventude, mas nós, eu e você, vivemos a época da ditadura. Exatamente. Que tínhamos que hastear a bandeira todo dia cantando o hino nacional. Entendeu? Então nós vivemos a ditadura, no final dela, mas sim. Então a transição do Brasil de um regime totalitário para um regime democrático. O que é democracia? Demos, povo, cracia, forma de governo, onde o povo exerce a forma de governo. Indiretamente, é lógico, através de representantes, porque senão viraria uma bagunça. Mas é um país muito novo. E o Brasil houveram desde a proclamação da República, em 1889, houveram pouquíssimos espaços de um Brasil
democrata. Aí você vai falar, ó, Getúlio governou por 30 e tantos anos. Tá, tudo bem, mas ele foi um ditador durante muitos desses anos. Depois voltou nos braços do povo. Depois veio, em 64, a ditadura militar de 64. O golpe de 64. Foi um golpe militar, tirou dos brasileiros direitos ao habeas corpus, direitos a você questionar. O exército mandava e acabou. E quem discordasse sumia. Correto. Entendeu? Então, nós somos um país novo. E o Brasil não aprendeu ainda a entender, o brasileiro não aprendeu ainda a entender como é que funcionam as leis. Nós vivemos nesse país sobre o império das leis. Muito embora o Poder Judiciário esteja tentando inserir no Brasil a common law, que é onde coloca a lei num segundo plano e os entendimentos sobre a lei num primeiro plano. Mas isso é um sistema aplicado no judiciário dos Estados Unidos. Entendeu? Correto. Aqui no Brasil, nós vivemos num sistema, você bem sabe, do direito romano. Então, lei é lei, lei tem que ser cumprida. Só que a lei, quando é editada, ela é passível de vários questionamentos. Exatamente. E aí depende do juiz, vai suspender aquela lei ou não. E qual vai ser o efeito, a eficácia disso aí? Nós vamos ver depois de muito tempo. Então, no Brasil, antes de mais nada, Beto, a insegurança jurídica é uma coisa muito séria. Isso não é culpa de Bolsonaro, isso não é culpa de Lula, isso não é culpa de governo nenhum. É culpa de todo um sistema, porque a Constituição brasileira é uma Constituição que foi feita logo após. As pessoas que fizeram a Constituição estavam presas. Então elas estavam com faca entre os dentes. Então foi feito logo após esse regime totalitário. Então foi feita como uma Constituição muito garantista. E que hoje está criando um monte de problema. Quer ver um exemplo? A Constituição americana tem lá não sei quantos anos, séculos, e tem pouquíssimas emendas. A Constituição brasileira, eu sei lá quantas emendas tem, porque cada semana nasce uma. Exatamente. E é nesse sentido, fazendo já esse preâmbulo da nossa entrevista, com relação específica ao IPTU, o governo federal instituiu a Lei Complementar 214/2025, Perfeito. Final de 2025. Veio a Receita Federal e disse o seguinte: uma instrução normativa 2275/2025, que obriga os prefeitos a se regulamentar no cadastro imobiliário brasileiro. Frisa bem essa frase. Exatamente. Que nós vamos chegar nela, por favor. Obriga os prefeitos a cumprir o cadastro imobiliário, que é o CIB, e também o compartilhamento de informações sobre imóveis via Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o SINTER. Então, feito isso, não é algo que o prefeito de Jales criou da sua cabeça, mas sim todos os prefeitos serão obrigados a cumprir a partir de novembro de 2025. Feito isso, fazendo uma retrospectiva, uma outra coisa que causou uma certa polêmica em Jales, o prefeito foi lá, dividiu em 300 vezes, que é o Sistema Previdenciário Municipal, pela PEC 366. Ele fez instituído numa lei, que hoje a maioria dos prefeitos também estão fazendo. Numa PEC. Exatamente. Doutor Leonardo, vamos entrar única e exclusivamente a nossa entrevista. Pingo nos is. Pingo nos is. O site escreveu ontem, e eu volto a reafirmar ao senhor, que além de ser advogado, o senhor sabe que a liberdade de imprensa não é uma coisa tão livre assim no Brasil. Eu, infelizmente, tive a informação de um colega seu, e amigo pessoal, assim como nós somos, que eu apenas mencionei, alguns anos atrás, uma defesa que ele fez
a minha pessoa, né? E o rapaz foi representado na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Jales por ter dado a entrevista. Então, assim, vou até fazer aquela pergunta do milhão. É por sua conta e risco? E a entrevista do site A Voz da Cidade se resume no seguinte: ao entrevistador, o direito de perguntar. O entrevistado, o direito de responder e do silêncio. Perfeito. E ao povo de Jales, o direito de tirar as suas conclusões e saber a real motivação e verdade de tudo. Nós não estamos aqui em objetivo nenhum em defender prefeito ou atacar qualquer tipo de instituição. Nós estamos aqui para trazer luz e não deixar que as pessoas sejam cometidas a erros ilusórios de achar que a justiça é um balcão de negócio e tudo se resume chegando à justiça. O direito não socorre a quem dorme. Doutor Leonardo, primeira pergunta. Como o senhor classifica essa questão de IPTU? É um aumento ou é uma adequação em Jales? Beto, a minha opinião pessoal, eu vou dar minha opinião como cidadão e como jurista, não como advogado. E antes de tudo, eu quero deixar muito claro aqui nessa cidade, onde tudo vira motivo para querer criar tumulto na cabeça dos outros, que eu não tenho interesse nenhum em pegar nenhuma ação dessa. Então, se você sair daqui e uma pessoa vier aqui, doutor, o senhor pega essa minha ação do IPTU? Não pego. Se for meu amigo pessoal, eu falo que a pessoa deve fazer administrativamente e procuro seu advogado de confiança. Tá? Agora, não pego. Então, eu não estou aqui para tentar de forma, ainda que indireta, a captar cliente, nada. Então, eu vou me sentir livre. Por isso que eu aceitei o convite. Eu me sinto livre para poder falar as coisas que eu penso. Beto, você está me perguntando se esse aumento do IPTU foi algo correto ou não. É isso? A primeira pergunta, essa seria a segunda, mas eu digo assim para o senhor, esse aumento, entre aspas, o senhor acha que é um aumento abusivo ou ele é uma adequação? Beto, olha, eu rezo para que o prefeito acorde de bom humor todo dia e não resolva fazer essa adequação como ele realmente deveria, sob pena de estar sonegando receita por interesses politiqueiros. Porque ele poderia muito bem analisar caso a caso, botar um fiscal, porque o executivo tem poder de polícia, poder de mandar um fiscal ir na casa da pessoa, medir a casa da pessoa, os centímetros quadrados que tem a casa da pessoa, o tipo de acabamento, o tipo de móveis, o tipo de tal, o quanto, a localização, o quanto vale um terreno, tal, e colocar em cima do valor real. E se ele fizer isso, aí o pessoal não vai reclamar. Aí não vai conseguir pagar. Entendeu? Porque vai se tornar uma dívida impagável. Principalmente numa crise dessa, que é uma crise mundial, não é uma crise no Brasil. Em relação ao aumento do IPTU de Jales, foi adequado? Beto, a leitura que eu tenho como cidadão e como jurista, após analisar e ler, é que, havendo leis que prevejam esse aumento, ou que prevejam esse recálculo, essa readequação, ou que a União venha, porque nós temos que ter em mente o seguinte: quem está sentado lá, quem está de fora, só pede e joga pedra, mas não sabe que é o do cara que está na reta. Exatamente. E quando ele sair de lá,
dependendo do que acontecer, ele toma uma ação civil pública, o kit do Ministério Público, e sai de lá com uma quente 10 fervendo. Então, nós temos que ver se existe legislação municipal primeiro que preveja esse aumento, essa readequação. Isso é natural que tenha tido, porque tem a lei do aumento do IPTU anualmente, que é o reajuste pela inflação. A questão é se existe algum fundamento. Mas mesmo que não exista, aí vai da interpretação, aí vai do Poder Judiciário. Vai da interpretação. Ainda que não exista, fato é, a União está cobrando dos municípios que prefeitos parem de dar isenção à torta direita, parem de dar benefícios sem ter previsão, porque senão ele deixa de arrecadar no município dele e fica cobrando lá da União Federal ou dos estados. Aí a conta não fecha, meu amigo. É simples, a conta é uma conta contábil, ela tem que fechar. Ela tem que fechar em zero. E ela não vai fechar. Certo? Então, a minha opinião, sendo curto e grosso, assim como você pediu, é que ele talvez tenha sido até benevolente demais. Nunca ouvi, nunca troquei uma palavra com ele, não tenho interesse e o voto é secreto. Mas ele foi benevolente demais. Se ele pudesse... Aliás, engraçado, né? Todo mundo fala que o prefeito fez isso para tal. E ao mesmo tempo falam que ele tem interesse em sair como deputado e tem outras aspirações políticas, né? Tal. O prefeito no final do mandato vai fazer uma coisa dessa? Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai tomar uma atitude antipopular como essa? Isso é um absurdo. Apesar de tudo, doutor, o senhor acha que a prefeitura, para evitar um pouco dessa polêmica, ela não errou na comunicação? O problema podia ser um pouco antecipado, discutido, trazido à baila, embora, eu faça um parênteses aqui, essa discussão está em cima de um link que algumas pessoas entraram, que tem essa adendo também. Entraram, começaram a puxar, você colocava o seu CPF, tanto é verdade que, infelizmente, né, um dos seus colegas que mantém um canal na rede social divulgou o carnê de IPTU do prefeito, ferindo a lei de proteção de dados. Corajoso. E se esse canal, ou melhor dizendo, e se esse carnê que vai vir, que ninguém tem em mãos agora, chegar e não for essa realidade? Mas assim, evitando isso, o senhor acha que a prefeitura errou na questão da comunicação? Não poderia ter vindo antes à baila? Sem dúvida. Não tenha dúvida. Qualquer medida que venha a aumentar tributos numa época, principalmente numa época de crise, quando o dinheiro está sobrando, na época do oba-oba, das vacas gordas, ninguém vê isso. Isso você coloca na conta no final do mês, você tira da gordura. O problema é que nós estamos vendo uma época de crise mundial. Essa crise não é brasileira, senhores. Essa crise é mundial. O mundo inteiro está passando por uma crise. Existem países que estão recebendo refugiados. O Brasil está recebendo refugiados da Síria, onde as pessoas perderam tudo. Então, essa crise é mundial, ela não é aqui no Brasil. Então não adianta o brasileiro tem mania de querer culpar político. Só que ele esquece que quem botou o político lá dentro foi ele. Então,
Mas a prefeitura, capitaneada pelo seu prefeito, errou e errou feio. Porque deveria ter chegado e falar para a população: olha, estou tendo esse aumento porque eu estou sendo cobrado. Eu não tenho jeito de sair. Vocês estão me abraçando, vocês estão me apertando sem me abraçar. Eu não posso fazer isso, gente. Se eu fizer, isso vai sobrar para mim. Eu vou ser processado por omissão de receita, quando, na verdade, eu não tenho culpa, porque vai reclamar com o Lula. Exatamente. Entendeu? Vai reclamar com o Bolsonaro, vai reclamar com quem criou essas leis. Agora, não adianta a gente chegar e ficar culpando o prefeito ou falando isso. Agora, que faltou falta de comunicação, faltou. Além do que, o prefeito tem sempre à disposição um veículo de comunicação, que, na minha opinião, é o veículo mais democrático que nós temos, que eu conheci, que é o Sai da Voz da Cidade. Ele poderia muito bem ter chamado uma coletiva de imprensa e ter explicado para as coisas. A mesma coisa que a ordem poderia ter feito. Antes tarde do que nunca, doutor. Amanhã ou essa semana, o prefeito fará isso. Vamos entrar no assunto, nós vamos voltar a analisar a questão municipal, prefeito, administração, mas o assunto que nós citamos no preâmbulo, que é a questão da atuação da OAB. Como o senhor analisa a atuação do atual presidente da OAB de Jales? Beto, por uma questão ética e por uma questão que eu estou vinculado ao quadro da ordem, eu não me sinto à vontade a falar do ato, se foi certo, se foi errado, se foi técnico, antitécnico, de um presidente de ordem. Eu não me sinto confortável porque eu faço parte de uma instituição que busca ser corporativista. Se é efetivamente, não sei. Né? Agora, que busca ser corporativista. Então, eu, como sempre defendi, que a OAB tem que ser uma unidade monolítica, pois é uma instituição de classe e tem que defender os advogados, eu sempre defendi uma OAB distante da política. Mas certas vezes a OAB é chamada à responsabilidade para defender os interesses coletivos e difusos junto com o Ministério Público da população, que é um caso como esse. Eu vou continuar o nosso roteiro de perguntas em relação ao OAB e, se for necessário, eu refaço entre todas as perguntas que eu tenho que fazer. Segunda pergunta. Na sua visão, a OAB tem focado nos interesses da classe ou tem envolvido em disputas políticas locais? Eu não vejo a OAB nem hoje, nem ontem. As vezes que a OAB se envolveu ou quis se envolver, tentou se envolver, houve uma coalizão dentro da OAB que acabou por derrubar essa pessoa que queria misturar política de ordem com política nacional, política municipal, política estadual, entendeu? Então, eu não vejo que a OAB tenha feito isso. A OAB tem legitimidade jurídica e institucional para enviar requerimento ao prefeito sobre o IPTU? De jeito nenhum. Não. Ela não precisava. E eu acredito, ou quero crer, que o presidente tenha feito isso sob pressão. Que ele não tenha feito isso porque pressionaram ele, porque existem grupos de WhatsApp, né, que tem advogados, e bom. Essa, inclusive, se o senhor quiser completar, seria
praticamente a próxima pergunta. O senhor vê pertinência técnica no requerimento enviado ao AB ou é mais uma pressão política do que jurídica? É mais uma pressão sofrida pelo presidente. Pelos seus pares. Pelos seus pares. Não, pelos seus pares, não. Por alguns? Alto lá. Por pouquíssimos que dá para contar em metade da mão, metade dos dedos da mão do Lula. Então, pouquíssimos. 2 ou 3 só. Mas que eles fazem tanto barulho, tanto tumulto, que deixa o coisa todo. Foi o que eu acabei discutindo outro dia lá naquele grupo. Eu falei, você tem vontade de que qual que é? Você tem tara por ver a discórdia acontecendo? Você sabe que o OAB não pode se meter com política, que nós temos isso como pedra fundamental aqui dentro. Que a OAB não pode se meter com política, que a política nacional não tem nada a ver com política de ordem, isso aqui é uma estrutura de classe, isso aqui é como se fosse um sindicato. E se o sindicato foi lá falar alguma coisa da prefeitura? Exatamente. Vê se alguma associação comercial foi lá falar alguma coisa em relação a isso. Então por que a OAB, como instituição civil, o advogado exerce no público, a OAB é uma instituição civil. Como instituição civil, ele é obrigado a ficar colocando faca no pescoço do chefe do executivo. Não, não é. Agora, encheram tanto os picuados do prefeito, do presidente, que ele acabou, quero querer eu, obrigado a ter que fazer alguma coisa, né? Para apaziguar aquele tumulto que 2 ou 3 fazem lá dentro. Que são amotinados, que são pessoas, no meu sentir, personas não gratas. Pessoas que não são agradáveis e que não somam nada à classe ou à sociedade. Muito pelo contrário. Só ficam criando polêmica e buscando pelo em ovo onde não existe. E fica estimulando esse tipo de ação sem contar o risco que ela pode ter. Nós vamos chegar lá. Quando eu fiz a primeira pergunta, o senhor cuidadosamente, entre aspas, se eximiu de aprofundar no assunto para dizer sobre a atuação do atual presidente da OAB, eu reformulo essa pergunta, doutor. Na curtíssima, se é que pode dizer explicação que ele deu a um veículo de comunicação referente ao seu requerimento enviado à prefeitura, ele não falhou nessa apresentação do que ele quis, o objetivo, como falhou a prefeitura não ter vindo antecipadamente explicar? Não ficou invasiva, ficou uma coisa dito pelo não dito, não ficou explicativo? Como é que o senhor vê a resposta, então, da intenção do requerimento enviado pelo presidente da Ordem à Prefeitura de Jales? Em primeiro lugar, eu não teria feito aquele requerimento, mas eu não sou presidente. E nunca vou me candidatar a nada. Segundo lugar, eu sei que ele está sofrendo uma pressão monstruosa porque as pessoas ficam enchendo os picuás dele para que ele tome uma providência. Quero crer que ele tenha feito esse requerimento ao prefeito, porque o que o prefeito pode fazer? Ele pode simplesmente falar assim: se for do Ministério Público, não. Agora da Ordem, os caras jogam no lixo. Eu acho que uma exposição do presidente desnecessária junto ao prefeito. Eu acho que a explicação dele foi igual quando na época do programa da Xuxa, as crianças davam tchau pra Xuxa. Um beijo pra minha mãe e meu pai para você. Então, já que ele se propôs a sentar e explicar,
deveria ter chamado todo o corpo da diretoria, ter feito uma reunião de classe antes, perguntado se como isso sempre foi feito, perguntado se isso aí seria adequado, se isso aí seria interessante para a classe, como instituição de classe, que é o que nós somos. É interessante para os advogados? Sim. Bom, então vamos fazer. É interessante para os advogados? Não, não é interessante para os advogados se meter nisso. Porque por conta de situações como parecidas com essa, de se meter onde não é chamado, advogados e outros profissionais liberais que até então estavam quietinhos, acabaram tomando na lomba e ardido, viu? Vamos continuar nosso roteiro. Qual o efeito prático que o senhor acredita que ocorrerá após esse requerimento, considerando que a prefeitura já respondeu oficialmente à OAB e ela não se pronunciou sobre a resposta? Se eu fosse o prefeito, eu não teria respondido, em primeiro lugar. Eu vou falar como cidadão. Se eu fosse prefeito, eu não teria respondido. Porque eu não... O prefeito, ele executa, ele não justifica. Ele tem que justificar para o povo. Por uma questão política, aliás. Se nós vivêssemos num país de primeiro mundo, as autoridades eleitas, elas não têm que se justificar de nada. Juiz justifica porque ele deu uma sentença absolvendo ou condenando alguém? Não. Ele explica na sentença. As minhas explicações são na sentença, vai lá e lê. Não tem que ficar se explicando as razões, os motivos filosóficos porque ele deu porque ele agiu de forma A ou forma B. Mas eu acho que agora ficou uma situação extremamente complicada. E eu acho que calha a OAB agora reunir, porque, Beto, senhores telespectadores do canal A Voz da Cidade, principalmente os da municipalidade, Jales, nós temos uma constelação de grandes advogados. Nós temos grandes advogados aqui. Aqui, você conversa com juízes fora daqui, fala, pô, eu já passei por Jales. Pô, Jales lá tem cada advogado bom lá e tal. Então nós temos grandes advogados. Procura um advogado. Só que só cuidado com um advogado ou advogada que prometa pele de urso antes do urso estar morto, tá? Porque agora existe custas, honorários e litigância de má-fé. Então, aquilo que o site anunciou está correto? E outra coisa, aos meus nobres colegas e colegas, cuidado com amotinados que ficam incentivando a propositura dessas ações. Cuidado. Em primeiro lugar, direito tributário não é uma matéria tão simples. Você que fez direito, você pode falar, né, que é um jurista, você pode falar se é uma matéria simples de tributário. Não é. É realmente para quem estuda nas arcadas e que fica 24 horas trancado dentro de um quarto, debruçado num livro da jurisprudência. Entendeu? Fazendo conta, você tem que estar com o contador de lado. Não é tão simples do direito tributário. Ele tem reflexos, ele tem imposições, um escalonamento de leis e assim por diante. Continuando o assunto interessantíssimo, nós entramos naquela questão que o senhor alertava sobre alguns advogados. O senhor tem observado advogados
incentivando ou insuflando a população a entrar com ações contra a prefeitura. Isso é ético? É adequado? E como é que o senhor classifica o risco de uma ação dessa? Isso é antiético, imoral, e completamente é de uma falta de corporativismo muito grande, porque talvez uns por interesse político, outros por interesses financeiros, estão pensando em si, esquecendo que a bomba vai sobrar em quem assinou a procuração. Porque quando você assina uma procuração, cidadã, você está dando uma outorga. Você está dando, ó, vai lá e faz o que você quer em meu nome. Tá certo? Aí depois o cara é condenado a uma litigância de má-fé, a honorários. Aí você tá na tua casa, tranquilinha lá, tal. Aí chega o tiozinho para entregar o gás na tua casa, você vai passar o cartão, não tem dinheiro. Por quê? Porque tem um bacen na tua conta, um bloqueio de ativos financeiros do Banco Central, penhorando porque você perdeu uma ação e foi condenado em honorários e ninguém te avisou. Porque na hora de dar notícia de que ganhou a ação, todo mundo posta na internet. Na hora que falar que perdeu, ninguém posta não, tá? Exatamente. Bom, embora o senhor já tenha explanado, mas continuando dentro do nosso próprio roteiro, a advocacia local, doutor, está sendo usada como instrumento político ou de oportunismo diante do desconforto popular com o IPTU? A advocacia local, Beto, ela chega a ser ao concurso. Ela é uma advocacia. Eu tenho muito orgulho da minha classe e tenho muito orgulho da subseção que eu faço parte. Conheço os advogados daqui e os advogados daqui não são influenciáveis. Eu tenho certeza que os advogados não são bobos, né? De sair as cambulhadas aí, entrando com essas ações. Ué, veja por exemplo mesmo, veio outro advogado, talvez um dos decanos da advocacia, eu não sei quantos anos ele tem, mas talvez já mais velho que eu, né, de OAB, eu estou indo para 25 anos de OAB, então 25 anos fazendo a mesma coisa, vendo a mesma história. Tem outro advogado que está mais tempo do que eu, então ele já viu muito mais histórias do que eu. Ele já viu a briga do Laudemir, ele já viu várias brigas, e ele estava falando sobre Campo Grande. Que inclusive eu te passei uma notícia e eu gostaria que você veiculasse. Em Campo Grande foi aumentado, teve imóvel que aumentou 386%. Porque eu tenho uma irmã que mora em Campo Grande e eu sei, o aluguel de uma kitnet, como se fosse uma casa do apartamento do predinho, dos predinhos da Coab, sabe aqueles predinhos Sim. verticais? Aqueles conjuntos habitacionais. Uma kitnet daquele tamanho lá em Campo Grande é R$ 4.500 de aluguel. E mais IPTU, que é uma paulada. E aumentou quase 400%. Por quê? Porque lá é uma capital, é uma cidade milionária. Então você paga pela beleza da cidade. Entendeu? Agora, gente, eu acho engraçado, e eu queria tocar nesse ponto, que eu acho um ponto muito importante, e é por isso que aumentou o IPTU. Só para fechar um ponto e começar outro. Então, isso não está acontecendo no Jales, está acontecendo no Brasil inteiro. Acontece que, como nós vivemos nesse micromundo, a gente teve acesso aonde age na gente. Agora, nos morenos lá de Campo Grande, ninguém tá se importando, porque teve gente que tomou 400% de aumento.
Agora, como eu fui várias vezes perguntado, é certo, é errado? Aí eu gostaria que depois, se for do teu interesse, você me perguntasse qual seria eventualmente meios para ver primeiro se isso aí é certo ou se é errado. Mas fato é, isso não é uma coisa nacional, não é uma coisa regional, é uma coisa nacional e vai piorar e muito. E falo por quê. Se você quiser fazer outra pergunta antes, ou depois a gente entra nesse assunto. Ao final, quais os riscos de advogados estimularem ações judiciais sem a devida responsabilidade técnica? Em primeiro lugar, isso é uma responsabilidade, né? Porque o advogado, por exemplo, assim como um neurocirurgião, antes de ser neurocirurgião, ele é clínico geral, depois ele faz aquele estuda lá, faz um pós-graduação, estuda residência, tal, para depois poder abrir a cabeça de um cara e tirar um tumor lá de dentro. O advogado vai se tornar um especialista em direito tributário, que para mim é a matéria mais complicada que existe. Eu não me sinto habilitado, Beto. Eu me sinto habilitado a dar pitaco. Agora, eu não me sinto habilitado a pegar uma ação dessa. Não me sinto. Eu passaria por um Dr. Otto, por um outro, que conhecendo eles como eu conheço, primeiro eles falariam, mas está um termo de responsabilidade aqui, me isentando de qualquer responsabilidade e que você quer entrar por sua conta e risco. Porque se der pau depois, você não vai vir aqui me culpar não, tá? Correto. Doutor Leonardo, acho que para fechar a nossa entrevista, diante de tudo que já foi dialogado aqui, existem pontos que nós conversamos com o prefeito, por isso que nós cobramos do prefeito, assim como nós cobramos da OAB ou qualquer outra instituição que queira discutir esse assunto de IPTU em Jales, o prefeito deveria vir a público e ele fará isso essa semana. Por exemplo, eu não vi, eu não recebi moradores de áreas humildes, como São Gabriel, Vila União, Vila Talma. Beto, olha, para mim chegou o carnê, ou eu vi, é absurdo. Então, outro ponto que esse jornalista apenas ouviu e não tem o poder de divulgar, a não ser que a pessoa autorize, eu vi uma história, né, no último sábado, em que eu fui em um estabelecimento buscar uma marmita, até escrevi, fiz um áudio sobre isso, de que uma empresa teria recebido um aumento absurdo. Segundo o interlocutor, ela pagou o ano passado R$ 3.700 de IPTU e foi para 11 mil. Inclusive, eu falei via telefone com o prefeito. A primeira coisa que o prefeito falou, se isso aconteceu, é simplesmente absurdo, né? O que o jornalismo, o site A Voz da Cidade está tentando fazer todo o tempo, e é a última pergunta que eu faço, até mais como jurista, porque do que cidadão, que eu não quero que as pessoas caiam em erros ou ofertas milagrosas, promessa, né, de que se houver, e eu acredito que haja alguns erros pontuados na prefeitura. Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe tem 85 anos, tem 3 casinhas, né, no centro, próximo da faculdade, não houve nenhuma alteração na planta, teve 35% de aumento. Nós, os filhos, você sabe que a minha irmã é advogada, eu sou bacharel em Direito, nós vamos legitimamente, entre a minha mãe e a prefeitura, ou o prefeito, horas, eu vou defender a minha mãe. Nós vamos questionar... Não, você ganha 20 mil reais. Obviamente, pois é. Obviamente, até pelo que eu ganho, eu preciso disso, né? Eu vou questionar a prefeitura e diz assim até o prefeito, se a prefeitura me convencer, ótimo, se a prefeitura não convencer, a gente vai tomar as providências. Doutor Leonardo, o que o senhor diria às
pessoas que estão nessa mesma condições, as pessoas estão indignadas. Qual é o caminho a seguir? Embora nós demos o roteiro que se começa administrativamente, mas uma pessoa que eventualmente acha que não lhe cabe esse aumento, está indignada, qual é o caminho a seguir? Primeira coisa, calma, respira, pensa, reflete. Depois, segundo Beto, o site A Voz da Cidade vai disponibilizar verba grátis, né, de graça, de bônus para quem visitar o site, ou para quem pedir para ele, porque o Beto é uma pessoa, muito embora, assim como eu, seja tido como uma pessoa polêmica, como apocalípticos, nós somos apocalípticos, Beto Carreiro, né? Por isso que talvez nós somos tão perseguidos e apedrejados. Mas ele vai, segundo ele me disse, ele vai deixar um requerimento pronto, que é um modelão. Então você vai lá, coloca aquilo no computador, ou pede para o seu filho colocar, readequa aquilo, vai no protocolo da prefeitura com 2 cópias, protocoliza aquilo, e a prefeitura, com a documentação, é lógico, né? Agora, gente, pelo amor de Deus, se você tinha lá Minha Casa Minha Vida, e você colocou piscina, aumentou mais 2 quartos, fez varanda, fez não sei o quê, e não quer que sua casa tenha tido aumento, pelo amor de Deus, né? Você já está irregular perante a Caixa. Exatamente. Agora, você vai ficar irregular perante a prefeitura? Agora, Beto, como uma coisa puxa a outra, as pessoas estão preocupadas com o aumento de IPTU, né? Exatamente. Eu não estou preocupado com isso. A mesma PEC que instituiu essa obrigação dos municípios adequarem uma coisa, porque uma coisa está vinculada à outra, tá? E a lei não fala para o prefeito readequar valor, não. A lei fala para o prefeito analisar valor real. Exatamente. O prefeito, ele fez o que ele fez por conta e risco. Se eu sou prefeito, estou no último mandato, dane-se. Coloca no valor real. Vamos ver o valor que estão as casas que estão sendo vendidas do mesmo padrão ali naquele bairro. Agora, é engraçado que só os cardeais reclamam do valor do IPTU. As pessoas mais humildes, elas não reclamam. Por quê? Porque as casas não houveram modificações, não houveram tal. Agora, a casa lá monstruosa, que tinha um acabamento enorme. Agora, se o cara não pode ter uma Ferrari, cara, o cara tem uma Ferrari e quer reclamar do preço da gasolina, pelo amor de Deus, né? Eu aproveito até para citar o próprio exemplo de novo. A minha casa, nós somos vizinhos, o senhor sabe onde é que eu moro. Minha casa está avaliada pela Prefeitura de Jales em quase 141 mil reais. Roberto, por que você não vende ela para mim? Eu não vendo nem o portão para o senhor. Então, eu jamais teria coragem. Bom, a minha casa teve até um comentário assim, com referência ao carnê divulgado do prefeito. Mas por que você não põe o seu? Porque como que está no portal Transparência. Bom, eu nunca vi alguém, tá? Mas eu nunca escondi. A minha casa, por exemplo, está avaliada em 141 mil, veio 17,34%, ou seja, R$ 193,50 que aumentou. Eu jamais na minha vida, eu não quero passar nem nenhuma das 4 ruas ao lado da prefeitura para poder reclamar. É isso que eu alerto as pessoas. Eu tinha um professor de direito tributário, que ele era um desembargador federal, ele falava assim, ó, senhores, eu vou explicar como é que funciona o leão. Dê uma comidinha pro leão. Dê uma comidinha. Aí o leão, ele vai comer aquela comidinha, ele não vai se sentir totalmente insatisfeito, só também que ele não vai se sentir relegado ao esquecimento.
Agora não espera o leão vir cobrar, não, porque quando ele vem cobrar, gente, a multa é salgada. Entendeu? E envolve outras questões que ninguém está trazendo a lume, e eu não vou ser aqui o incendiário para colocar mais lenha nessa fogueira, tá? Só que uma coisa muito importante que tem que ser trazida à baila é o seguinte: você nunca vai ver alguém lá chegando na porta de um restaurante ou de um barzinho, de qualquer lugar, e lendo o Diário Oficial. E no Brasil, como nós vemos o Império das Leis, a lei foi publicada, entrou em vigência, ela passa a valer, você não precisa ficar sabendo. Você é presumidor que você conhece, presume-se que você conhece a lei. Por isso que existe aquele adesivo no carro de quase todo advogado. Procure sempre um advogado. Porque o advogado está sempre se atualizando. Ou tem que estar. Uma coisa muito importante. Eu não sei se você sabia. Você sabia que a partir desse ano de 2026 vai ser instituído um cadastro nacional de imóveis para cruzar com fundamento específico de cruzar informações. E, senhores, esse valor venal vem justamente para isso, para que eles usem de base de cálculo para depois aplicar as penalizações lá disso aí, porque eles querem isso, na verdade. Por exemplo, quase toda pessoa, seja ela classe C, D, B, A, enfim, são rentistas, são pessoas que vivem de aluguéis. Então, a pessoa tem uma lá, 2, 3 casinhas e não recolhe sobre aquilo. O site, inclusive, publicou essa notícia. Publicou? Sim, parabéns. Não recolhe esse valor. A multa é 175%, gente. E vai virar a tua vida de ponta cabeça. O Estado está tendendo, Beto, a não exercer uma malha fina, mas sim a uma seda chinesa que não vai passar nada. Outro exemplo, doutor, estão tentando, inclusive a OAB Nacional entrou, para tentar derrubar isso. O governo federal quer anexar o CPF ao faturamento do microempreendedor individual. Segundo a própria notícia aí da OAB Nacional, seria um fato irregular, porque o governo estaria cobrando 2 vezes o mesmo imposto. Você vê como que estão apertando o PIX. Eu não vou entrar nessa questão, porque nossa entrevista, que já deu quase 1 hora, 53 minutos até agora, ela vai se estender. O PIX é a outra armadilha. Todas essas notícias publicadas pelo site. Exatamente. Então isso aí vem ao encontro de tudo aquilo que a gente conversou até agora, que não é somente o aumento do IPTU, gente. Está tendo uma mudança generalizada de coisas que estavam engavetadas há muito tempo. O Brasil já era para ter tido isso aí. Entendeu? Só que, infelizmente, nós vivemos num país onde nós pagamos imposto e não temos contrapartida. Daí essa sensação de impunidade, essa sensação de que estou pagando e não estou recebendo, né? Mas, ó, sua casa é asfaltada, está limpinha a rua, tem iluminação pública, tem captação de água fluvial, tem uma praça bonita para você andar, tem uma festa todo ano, porque enquanto o pessoal tá na festa lá no... vai, mexe, ninguém tá lembrando que o IPTU tá caro. Aí termina a festa, pau no IPTU. Então,
são despesas só que isso é tudo dinheiro carimbado. Se o prefeito pudesse pedalar, o que eu acho que deveria poder pedalar, porque deveria ser uma liberdade que o chefe do executivo tem, tirar daqui, colocar dali, porque falta, né, tal. Ele não tem. Então, como é dinheiro carimbado, tem que gastar na educação, senão volta para a União. Então, se tem que gastar, vamos gastar bem gastado. Vamos fazer uma festa, vamos trazer show, vamos trazer alegria para a população. Afinal de contas, o povo está precisando de alegria nesse país. Esse país nós estamos vivendo uma dicotomia ideológica horrível. Aliás, eu deixei de ser bolsonarista, antipetista, petista, não sou mais nada. Eu sou apolítico. Eu voto da pessoa mais, eu não voto mais em partido político ou ideologia, porque o Lula é mais capitalista do que o Bolsonaro. Exatamente. Doutor, eu agradeço o espaço. Eu que agradeço quase a uma hora, oportunidade. né, por esses esclarecimentos, por ter nos recebido. Coloco mais uma vez à disposição o espaço, querendo o presidente da OAB procurar não só o site da vossa cidade, quem acompanha, o senhor sabe, e o senhor é um dos maiores leitores do site também, sabe que quando eu falo no nome da imprensa de Jales, tanto é que eu cobrei o prefeito, né, para chamar o maior número de veículos, para poder dar também o seu posicionamento. Acho importante a população ouvir do prefeito, ouvir questionamentos da imprensa. Uma das grandes perguntas, não vou fazer ao senhor, mas já vou deixar aqui ao prefeito, que as pessoas precisam entender, porque o IPTU ele foi, em geral, reajustado em 5,6%, se não me falha a memória, em Jales. Mas aí, por exemplo, as pessoas... Isso tem que ter em mente. Exatamente, em média. Agora, as pessoas querem entender o seguinte, mas se é 5,6... Por que veio essa conta, veio Vanessa? 17 para o Beto, veio 41 para o doutor Leonardo, dizem que veio 90% para o outro, dizem que veio 600 por... Agora, então, essa resposta, por exemplo, prefeito, se eu moro em determinada rua, veio 17, na mesma rua, de frente da minha casa, veio 41 para esta pessoa. Esta analogia, esta conta que as pessoas querem entender para poder aceitar ou não. E depois daquilo que nós dissemos, se não aceitar, tem os caminhos leais, caminhos práticos para você questionar o poder público. É isso a intenção do site. Só que existe um risco. Exatamente. Eu quero deixar isso bem claro. Exatamente. Hoje a ação existe risco. O Poder Judiciário não é mais lixeira para aceitar qualquer tipo de lead. Eu uso, só para o senhor concluir, eu uso a da minha mãe. Tem 3 casas, são simples. Meu pai foi relojeiro em casa, 3 casas. O senhor, não vou nem te colocar na posição de juiz, mas o senhor, como advogado da minha família, diz assim, dona Adelaide, a senhora vai ter justiça gratuita apresentando 3 casas no judiciário? Mas não vai ter nunca. Para ter justiça gratuita, você precisa ser pobre mesmo. Pois é. Mas pode passar fome. Pois é. Qual é o custo de uma ação dessa? Qual é o custo de uma ação dessa? E outra coisa, se você perder, vai correr no juro e multa, viu? Então, toma cuidado. Procure o advogado de sua confiança. Da sua confiança. Cada pessoa tem um advogado da sua confiança. Procure da sua confiança e já digo, não mexo com isso. Porque eu não sou afeto a essa área. Isso aqui para mim é grego. É lógico que se você me der uma matéria, eu vou ler. Vou saber falar o básico. Agora, os porquês dos porquês, você está muito mais por dentro do que eu. Tá? Agora, eu acho que o prefeito deveria juntar o sparring dele, juntamente com o fiscal da fazenda, com o fiscal da prefeitura, ir lá explicar para a população o que está acontecendo. É o que nós pretendemos essa semana ainda. Se ele não fizer isso, vai continuar tudo
ficar o entendimento de cada um. O presidente da OAB deve chamar também a coletiva da imprensa. Essa é a minha opinião. Fica aqui, já fica. Meu amigo pessoal, com quem eu converso praticamente diariamente. Mas ele optou por ficar sozinho. Uma coisa que eu achei muito estranho é que eles foram eleitos como uma diretoria, né? E largaram o cara sozinho lá. E depois no grupo lá da OAB estavam metendo um cacete dele lá. Quando eu entrei no grupo, eu fiquei, olha, isso aqui não tá certo, vocês estão sendo injustos. Em primeiro lugar, você está errado porque você está incitando as pessoas a andar. Papel do advogado, senhores, para encerrar a minha fala. O papel do advogado não é incitar o processo. Vocês acham que eu gosto quando alguém comete um homicídio? Vocês acham que eu gosto quando alguém toma um chapéu lá de 200, 300, 400 mil? Vocês acham que eu gosto quando alguém morre de um acidente de trânsito? Eu sou obrigado a entrar com uma ação de indenização por danos morais? Não. É lógico que depois que eu entrar aí a conversa muda. Mas eu não gosto. Então, o papel não é incitar. Não é assolar, igual falava do cachorro. Não é pega. Não é esse. O papel principal do advogado é a pacificação social. E eu acho que isso que está faltando. Pacificação social. Conversa, diálogo. Eu tenho certeza que o Luiz Henrique, com a abertura que ele dá para a população e para as pessoas, se for conversar com ele, ele vai dar um jeito de transformar esse limão numa limonada. Tenho certeza. Assim como nós estamos conversando ontem, e ontem, por volta das 14 horas, teve uma lei em Campo Grande já equalizando os valores, já organizando tudo. Ou seja, chegaram a um acordo, a população e a prefeitura. Vamos fazer um parcelamento desse aumento. Tá ruim para todo mundo. Senhores, um diálogo é muito melhor do que uma briga. Agora, se vocês forem brigar, vocês vão brigar, o advogado vai brigar com o procurador do município. Para passar no concurso para procurador não é fácil não, tá? É difícil tanto quanto passar assim, como para Ministério Público, para Defensoria. Então, o procurador vai... E outra coisa, ele tem direito aos honorários. Ele vai querer receber o dinheirinho dele, tá? Mas quando procuradores também foram prefeitos, né? Exatamente. Então, Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Beto, eu que te agradeço o site da Voz da Cidade, e principalmente parabenizo o Beto Mariano pela forma como ele age, destemida, perigosa, mas destemida e perigosa em relação à sua incolumidade física, porque eu não imagino nem quantas vezes ele tenha sido ameaçado de morte. Se eu já fui dezenas dela, imagino você. E parabenizo você por realmente fazer um papel que a assessoria de imprensa da prefeitura deveria estar fazendo agora. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Abraço.